Família, atenção. Donald Trump enviou uma comitiva de agentes ao hospital, agentes, obviamente, americanos, ao hospital aonde Jair Messias Bolsonaro está internado. Horas depois, por incrível que pareça, olha a coincidência. Horas depois desses agentes saírem dali, meu amigo, por uma questão de milagre, o cara que não penteou o cabelo mudou todo completamente da água pro vinho e liberou Jair Messias Bolsonaro para casa. É surreal o que nós estamos vendo. Então chama todo mundo para a live, aqui a gente vai direto ao assunto, do jeito que vocês gostam, dá o like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho e vem comigo porque tá pegando fogo, família. Brasília tá daquele jeito. Preste muita atenção nesse áudio aqui. A correria para tudo quanto é lado. Há quem diga que essa decisão que o Moraes tomou aí, ele deu um tiro no pé porque ele inventou uma nova modalidade de prisão, né? E você vai entender tudo. Vamos ouvir esse áudio bombástico aqui desses agentes que chegaram misteriosamente lá em Brasília. Eu gostaria que todos dessem o like aí, compartilhassem e vamos ouvir aqui o áudio desses agentes. Bomba no cenário político nacional. Jair Bolsonaro acaba de receber uma visita inesperada e histórica em seu leito hospitalar, diretamente ligada ao atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. 3 agentes norte-americanos, enviados por Trump com missão oficial, estiveram hoje no hospital onde Bolsonaro segue em tratamento e trouxeram um recado direto do líder da maior potência mundial. Se você quiser, eu mando meu próprio avião buscar você agora para tratar nos Estados Unidos. Aqui você estará seguro. Essa proposta causou comoção entre os aliados mais próximos do ex-presidente. Trump demonstrou não apenas solidariedade, mas também uma profunda preocupação com o que está acontecendo nos bastidores do Brasil. A visita foi discreta, mas logo a movimentação intensa no hospital chamou atenção. Homens que não falavam português, usando crachás com símbolos diplomáticos, estiveram por mais de 1 hora nas dependências restritas do hospital. O detalhe mais bombástico veio minutos depois. Segundo fontes, após a visita, houve uma chamada de vídeo entre Trump e Bolsonaro. A conversa durou cerca de 3 minutos, e quem viu, garante que o ex-presidente brasileiro se emocionou às lágrimas. Trump não só reforçou o convite para que ele seja levado com total segurança aos Estados Unidos, mas também alertou sobre riscos internos. Não confie em ninguém aí. Estou enviando pessoas para te proteger. Tenho medo de que estejam planejando algo contra você. E não vou permitir que isso aconteça. Segundo apurado, o homem da toga, responsável por ordenar a apreensão do passaporte de Bolsonaro, não teria qualquer autoridade sobre um voo presidencial vindo diretamente dos Extracasimuar. Isso colocaria Bolsonaro sob jurisdição internacional, o que enfraqueceria qualquer tentativa de retaliação ou impedimento. Trump teria deixado isso claro. Se você aceitar, mando o avião esta semana. Aqui você terá os melhores cuidados e, principalmente, estará protegido. Mas a situação não para por aí. Trump também teria revelado a Bolsonaro que está reunindo provas explosivas contra o homem da toga. Segundo ele, no máximo em 15 dias, o mundo inteiro vai saber o que realmente está por trás das decisões autoritárias que vêm sendo tomadas no Brasil. Eu sei de tudo. Sei dos acordos. Sei das chantagens. E vou expor isso para o mundo todo, teria dito Trump, em tom firme. Em outro trecho da conversa, Trump comentou sobre a atuação do ex-presidiário de 9 dedos e sua articulação com a ONU e países como a China. A Amazônia está sendo vendida aos pedaços e o povo brasileiro não sabe. Mas nós sabemos. E vamos impedir. O Brasil é estratégico demais para o mundo livre ser entregue nas mãos de traidores. Bolsonaro teria respondido com um olhar emocionado, segundo o relato de uma testemunha. Ele agradeceu o apoio e disse que está pronto para enfrentar tudo, custe o que custar. Não tenho medo. Sei que estou sendo perseguido, mas vou até o fim. Deus sabe da verdade, e ela vai prevalecer. E não parou por aí. Segundo informações apuradas em primeira mão, Elon Musk, um dos homens mais influentes do planeta, também entrou na jogada.
Musk teria dito a Trump que deseja ser o principal patrocinador da campanha de Bolsonaro em 2026. O Brasil precisa de um líder forte, justo e comprometido com a liberdade. E esse homem é Bolsonaro. Mas atenção, porque novas informações acabam de chegar, aumentando ainda mais o suspense e o clima de conspiração. Fontes altamente confiáveis revelaram que Bolsonaro está preparando uma resposta explosiva ao convite de Trump. Em segredo absoluto, aliados próximos estão organizando uma transmissão ao vivo, direto do hospital, onde Bolsonaro vai revelar detalhes inéditos sobre os planos obscuros do Homem da Toga e seus cúmplices. Essa transmissão promete ser histórica, trazendo provas concretas que vão sacudir as estruturas da justiça brasileira e deixar a nação em choque absoluto. Expectativa em Brasília é altíssima. Corre nos bastidores que autoridades do alto escalão já começam a temer pela exposição iminente, sabendo que o ex-presidente tem em suas mãos documentos secretos que podem colocar fim à carreira política e jurídica do Homem da Toga. Bolsonaro teria confidenciado a aliados. A hora da verdade chegou. Eles não sabem com quem mexeram. A verdade libertará o Brasil. Em paralelo, fontes dos Estados Unidos confirmaram a mobilização de equipes especiais da Casa Branca para garantir total segurança a Bolsonaro e sua família, indicando que Trump vê o ex-presidente como peça fundamental na luta contra o globalismo esquerdista na América Latina. Especialistas internacionais já comentam que esse apoio sem precedentes pode significar o retorno triunfal de Bolsonaro ao poder, fortalecendo ainda mais sua candidatura em 2026. Elon Musk, por sua vez, já estaria preparando um verdadeiro arsenal financeiro e tecnológico para apoiar Bolsonaro, inclusive com uma plataforma digital própria que permitirá comunicação direta e sem censura entre o ex-presidente e milhões de brasileiros. Essa parceria inédita promete abalar as estruturas da política brasileira, deixando o Homem da Toga e seus aliados totalmente desarmados diante de uma reação popular gigantesca. Fontes próximas garantem: em breve, o Brasil testemunhará uma virada épica. Jair Bolsonaro retornará fortalecido, com o apoio massivo dos Estados Unidos e uma rede internacional de aliados poderosos. O Homem da Toga, segundo informações sigilosas, estaria desesperado com essa reviravolta, tentando de todas as formas evitar que as provas sejam divulgadas. Mas é tarde demais. A verdade virá à tona em poucos dias, e nada poderá impedir o retorno triunfante daquele que milhões de brasileiros chamam de mito. O clima é de contagem regressiva. Em breve, Bolsonaro voltará aos braços do povo, trazendo consigo revelações devastadoras e uma promessa clara: o fim definitivo da tirania judicial e a restauração plena da liberdade no Brasil. A movimentação nos bastidores do hospital cresceu ainda mais após a visita dos agentes enviados por Trump. Fontes internas relataram que os 3 homens não estavam ali apenas para uma visita de cortesia. Eles realizaram uma análise completa da segurança do local, entrevistaram médicos, vistoriaram os acessos e se reuniram com assessores diretos de Bolsonaro. Uma fonte que presenciou tudo disse em tom discreto: eles vieram para assumir o controle da proteção do ex-presidente, e deixaram claro: qualquer movimentação estranha será respondida. Os agentes entregaram a Bolsonaro um relatório com medidas de segurança e indicaram que, a partir de hoje, haverá a presença constante de representantes americanos próximos a ele. Um dos agentes, ao sair, teria dito para uma enfermeira: o presidente dos Estados Unidos está observando tudo. A notícia se espalhou rápido e já causa pânico entre os que hoje comandam os bastidores do poder em Brasília. O ex-presidiário de 9 dedos foi informado da visita e teria reagido com fúria, segundo fontes próximas. Já o Homem da Toga, por sua vez, teria entrado em contato com diplomatas tentando entender o que está acontecendo. Mas foi informado de que, por se tratar de agentes enviados por um chefe de Estado, nada pode ser feito para impedi-los. Fontes confiáveis também afirmam que essa visita marca o início de uma nova fase na estratégia de Trump em relação ao Brasil.
Ele já declarou publicamente que quer frear o avanço da esquerda na América Latina e que vê Bolsonaro como a peça-chave desse plano. Ele não vai cair. Nós vamos levantá-lo. E ele voltará mais forte do que nunca, teria afirmado Trump, segundo um dos seus conselheiros mais próximos. No entanto, apesar de todo o apoio e da segurança oferecida, Bolsonaro demonstrou firmeza e recusou por enquanto a proposta de ser levado aos Estados Unidos. Ele teria dito o seguinte: aceito a proteção, aceito os cuidados, mas ir para os Estados Unidos nesse momento seria dar margem para que digam que estou fugindo. Não estou. Estou aqui, enfrentando tudo de cabeça erguida, porque sei que sou inocente. Essa decisão foi recebida com respeito pelos aliados de Trump, mas também gerou preocupação. Um dos agentes teria dito em tom confidencial: ele é um homem valente, mas os riscos são grandes. Estamos aqui para garantir que nada de ruim aconteça. A chamada de vídeo entre Trump e Bolsonaro segue sendo um mistério. Ninguém confirmou oficialmente o conteúdo completo da conversa, mas fontes garantem que houve promessas importantes, juras de apoio e uma estratégia conjunta para os próximos meses. Trump teria dito que em breve virá pessoalmente ao Brasil, mas que primeiro precisava preparar o terreno. Por enquanto, meus olhos e ouvidos estarão aí com você. Aguente firme. O mundo vai saber da verdade. As redes sociais já estão em polvorosa com o assunto. Hashtags como Trump com Bolsonaro, Bolsonaro 2026, Operação Liberdade e Elon Musk no Brasil começaram a subir rapidamente. Milhões de brasileiros já compartilham a esperança de que esse apoio internacional traga luz à escuridão que se instaurou nos bastidores do poder. Enquanto isso, os 3 agentes americanos já assumiram suas posições. Estão lado a lado com a equipe médica, controlam a segurança do hospital e monitoram todos os acessos. A presença é discreta, mas firme. E segundo um dos aliados mais próximos de Bolsonaro, eles não vieram só para visitar. Eles vieram para proteger. Eles vieram para garantir que ele sobreviva e se levante, porque o Brasil ainda vai precisar de Jair Bolsonaro. Horas depois da visita, uma movimentação incomum foi registrada nos arredores do hospital. Carros não identificados, com vidros escuros e placas adulteradas, tentaram acessar a entrada de serviço. Um dos seguranças brasileiros que atua na linha de frente da proteção de Bolsonaro relatou o episódio. Eles tentaram entrar alegando serem da Anvisa, mas os agentes americanos notaram incoerência imediata e interceptaram antes que se aproximassem. Após a abordagem, os veículos recuaram e desapareceram. Esse episódio levantou um sinal de alerta gravíssimo. Trump foi informado imediatamente e teria declarado que não permitirá tentativas de silenciamento contra um homem que representa milhões. A verdade será revelada com Bolsonaro vivo, forte e de volta ao poder, teria dito o atual presidente americano. O homem da toga, por sua vez, estaria enfrentando sua pior crise. Fontes do Congresso Nacional indicam que senadores e deputados começam a articular uma CPI para investigar a relação entre decisões judiciais questionáveis e interesses externos obscuros. Um dossiê com mais de 2.000 páginas, preparado por juristas alinhados ao conservadorismo, começou a circular entre gabinetes e traz revelações devastadoras sobre a conduta de magistrados que ultrapassaram todos os limites constitucionais. Eis uma revelação chocante. Parte desse dossiê estaria prestes a ser divulgada pela imprensa internacional. Jornais conservadores do Zemecklerstein e da Europa já estão com cópias em mãos. A previsão é que nas próximas 72 horas, o nome do homem da toga esteja estampado nas manchetes mundiais. E mais, segundo apurou uma fonte do alto escalão americano, há registros de diálogos entre autoridades brasileiras e representantes da China que colocam em xeque a soberania nacional. É muito mais profundo do que imaginávamos, teria dito um conselheiro direto de Trump. E Elon Musk mais uma vez entrou em cena. Em sua rede social,
publicou de forma enigmática: "A verdade sempre encontra uma forma." A publicação gerou mais de 12 milhões de curtidas em poucas horas e foi interpretada como um aceno direto a Bolsonaro. Musk estaria, segundo fontes próximas, preparando o lançamento de uma rede de comunicação totalmente livre de censura, para uso exclusivo da campanha de Bolsonaro, em 2026. Os próximos dias prometem ser decisivos. Existe um clima de virada total. O povo já começou a se mobilizar espontaneamente. Carreatas, manifestações de apoio e vigílias de oração estão sendo realizadas em diversas cidades do Brasil. A sensação entre os brasileiros conservadores é clara: Bolsonaro vai voltar. E não será apenas como candidato. Será como símbolo da resistência, da justiça e da liberdade. Enquanto isso, o homem da toga perde apoio. Dentro do próprio sistema que o sustentava, surgem rachaduras. Fontes internas do STF indicam que ministros já cogitam se afastar de decisões polêmicas envolvendo Bolsonaro, temendo serem arrastados pela tempestade que se forma. Um ministro, em off, teria dito: "Ele cavou fundo demais. Agora é cada um por si." A contagem regressiva está em curso. Jair Bolsonaro, mesmo debilitado, se mostra mais forte do que nunca. E com Trump e Musk ao seu lado, tudo indica que o retorno será inevitável. A queda do sistema que tentou destruí-lo está prestes a começar, diante dos olhos de todo o planeta. Bomba no... Família, é muita coincidência, né? A ida desses agentes lá e horas depois a movimentação lá, rapidinho o homem toga dá um jeito de libertá-lo. Porém, o cara que não penteia o cabelo comete crime político ao conceder prisão domiciliar provisória. Olha o que ele fez, ele liberou o Bolsonaro provisoriamente. Aí que mora o perigo, família. Aí que mora o perigo. Vamos ouvir esse áudio aqui. Ele liberou ele provisoriamente. Vamos ouvir. A bomba que acabou de explodir é a decisão de Alexandre de Moraes concedendo prisão domiciliar a Jair Bolsonaro. O ex-presidente saiu da Papudinha há poucas horas. Mas atenção, Moraes inventou uma modalidade ilegal chamada domiciliar humanitária provisória, que não existe na legislação. Flávio Bolsonaro denuncia a farsa. Senado pode agir? Vamos aos fatos urgentes. Antes de revelarmos todos os detalhes da decisão de Moraes, concedendo a prisão domiciliar provisória a Bolsonaro e as ilegalidades jurídicas cometidas pelo ministro, informamos que o YouTube certamente vai derrubar este vídeo nas próximas horas pela gravidade das denúncias. Por essa razão, disponibilizamos o conteúdo completo sem censura no grupo exclusivo do WhatsApp. O link está fixado no primeiro comentário deste vídeo. Atenção! As vagas são limitadas porque os grupos comportam apenas 255 pessoas. Entrem agora, antes que lotemos. A investigação aponta que às 14 horas e 30 minutos desta terça-feira, 24 de março, Alexandre de Moraes assinou a decisão autorizando a transferência de Bolsonaro para o regime domiciliar. O material obtido revela que o ex-presidente deixou a penitenciária da Papudinha, escoltado pela Polícia Federal com destino à residência em Brasília. A análise demonstra que a decisão ocorreu após pressão internacional massiva e deterioração do estado de saúde documentado. Os documentos comprovam que a família Bolsonaro comemorou a saída da Papudinha, mas rapidamente identificou o problema gravíssimo na decisão de Moraes. A perícia confirma que o ministro criou uma modalidade jurídica inexistente, denominada prisão domiciliar humanitária provisória. Os especialistas revelam que o Código de Processo Penal brasileiro não prevê essa figura jurídica em nenhum artigo. Em razão disso, Moraes legislou do gabinete, inventando regras que não existem. Não bastasse isso, o caráter provisório significa que Bolsonaro pode retornar à cadeia a qualquer momento. O levantamento mostra que o senador Flávio Bolsonaro foi direto ao ponto ao analisar a decisão do pai. Os investigadores afirmam que, em entrevista às Crônicas do Brasil, o parlamentar declarou: "É uma decisão exótica. Ela traz mais uma inovação, uma prisão domiciliar humanitária provisória. Isso não existe na legislação." As autoridades confirmam que a denúncia de Flávio expõe o caráter fraudulento da suposta benevolência de Moraes. A equipe técnica aponta que o ministro está cometendo crime de abuso de autoridade ao criar regras fora do ordenamento jurídico. Somando-se a isso, a provisoriedade transforma a domiciliar em chantagem permanente sobre Bolsonaro. Além disso,
Moraes mantém o controle total, podendo revogar a decisão caprichosamente sem justificativa legal. A análise pericial demonstra que a decisão de Moraes foi motivada pelo pânico diante da delação de Vorcaro e do ultimato de Mendonça. Os delegados revelam que o ministro precisava fazer um gesto público de aparente benevolência para amenizar a pressão internacional. As autoridades confirmam que países como os Estados Unidos e a Itália exigiam a libertação imediata de Bolsonaro, sob pena de ampliação das sanções. Como resultado dessa pressão externa, Moraes não teve alternativa senão ceder parcialmente. Para piorar a situação do ministro corrupto, a delação já o expôs, recebendo propinas do Banco Master. Diante dessa realidade explosiva, manter Bolsonaro preso tornava-se insustentável politicamente. Por essa razão, a solução foi inventar uma modalidade que permite fingir clemência, mas mantendo o controle ditatorial sobre o ex-presidente através da provisoriedade. O material obtido revela que juristas de todo o Brasil classificaram a decisão de Moraes como aberração jurídica sem precedentes. Os investigadores afirmam que professores de direito das principais universidades manifestaram perplexidade com a criação de instituto legal inexistente. A equipe técnica aponta que a Constituição Federal estabelece que apenas o Congresso Nacional pode criar leis no país. A análise demonstra que magistrados não têm competência para inventar modalidades de prisão, segundo a própria conveniência. Enquanto isso, o Código de Processo Penal prevê apenas 4 tipos de prisão: em flagrante, preventiva, temporária e por sentença condenatória. Diferentemente dessas hipóteses legais, a tal prisão domiciliar humanitária provisória é a invenção arbitrária de Moraes. Simultaneamente, constitucionalistas alertam que a criação de normas pelo judiciário viola o princípio da separação dos poderes. Neste ínterim, Moraes age como legislador ditador e executor simultaneamente. Por essa razão, a decisão configura crime de responsabilidade passível de impeachment, conforme artigo 102 da Constituição Federal. A documentação obtida comprova que a provisoriedade da domiciliar tem o objetivo claro de manter Bolsonaro sob permanente ameaça psicológica. A perícia confirma que o ex-presidente terá que cumprir condições humilhantes impostas unilateralmente por Moraes. Os especialistas revelam que entre as exigências estão tornozeleira eletrônica 24 horas, proibição de declarações políticas, vedação de contato com apoiadores, restrição de acesso à internet e proibição de deixar Brasília. Em contrapartida, caso Bolsonaro descumpra qualquer dessas regras arbitrárias, Moraes pode revogar a domiciliar e devolvê-lo à Papudinha imediatamente. Enquanto isso, não há prazo definido para a conversão da domiciliar provisória em definitiva. Diferentemente de prisão domiciliar comum, que é direito garantido por lei, essa modalidade inventada funciona como coleira eletrônica controlada pelo ministro. Simultaneamente, Bolsonaro vive sob a espada de Damocles, podendo retornar à cela a qualquer momento por capricho de Moraes. Neste ínterim, a suposta liberdade é prisão disfarçada com condições ainda mais perversas que o cárcere físico. Por essa razão, especialistas classificam a decisão como tortura psicológica institucionalizada. A investigação aponta que o Senado Federal está avaliando usar a decisão ilegal de Moraes como fundamento adicional para o processo de impeachment. Os delegados revelam que a Comissão de Constituição e Justiça recebeu representação formal denunciando a criação arbitrária de modalidade prisional. As autoridades confirmam que senadores da oposição argumentam que Moraes violou frontalmente o artigo 2º da Constituição Federal sobre separação dos poderes. A equipe técnica aponta que crime de responsabilidade está caracterizado pela usurpação de função legislativa. A análise pericial demonstra que precedente perigosíssimo está sendo criado, permitindo que juízes inventem regras conforme a conveniência. Além disso, se Moraes pode criar prisão domiciliar humanitária provisória, hoje, amanhã poderá inventar prisão perpétua moderada ou qualquer outra aberração jurídica. Não bastasse isso, outros magistrados podem se sentir autorizados a legislar dos gabinetes, imitando o exemplo. Enquanto isso, o Estado democrático de direito desmorona quando juízes se tornam legisladores sem controle. Diferentemente de países civilizados onde o judiciário aplica a lei, no Brasil sob Moraes, o judiciário cria a lei. Neste ínterim, ditadura judicial consolida-se através de decisões cada vez mais absurdas. Por essa razão, o impeachment de Moraes deixou de ser opção política para tornar-se necessidade institucional urgente. O material obtido revela que a decisão de Moraes sobre a domiciliar provisória expõe o caráter vingativo e psicopata do ministro. Os investigadores afirmam que, mesmo pressionado pelas circunstâncias, Moraes não conseguiu simplesmente libertar Bolsonaro de forma limpa. A equipe técnica aponta que a necessidade de manter o controle através da provisoriedade demonstra a obsessão patológica por poder. A análise pericial demonstra que o ministro sabia da inocência de Bolsonaro desde o início, conforme revelado pela delação de Vorcaro.
Como resultado dessa consciência da injustiça, a manutenção de qualquer forma de privação de liberdade caracteriza perseguição política continuada. Diante dessa constatação, libertar pela metade é a estratégia calculada para prolongar o sofrimento. Por essa razão, Moraes age como torturador que afrouxa a corda, mas não solta a vítima completamente. Face à perversidade da decisão, fica evidente que o ministro não possui capacidade psicológica para o exercício da magistratura. Simultaneamente, a vingança pessoal substitui a aplicação imparcial da lei, demonstrando desvio de finalidade. Neste ínterim, cada decisão de Moraes, no caso Bolsonaro, adiciona mais provas de suspeição e parcialidade. Por essa razão, o afastamento cautelar do ministro não é apenas juridicamente necessário, mas também medida de saúde pública e institucional. Face aos sinais evidentes de desequilíbrio emocional, Moraes representa perigo para a democracia brasileira. Os documentos comprovam que, apesar das ilegalidades cometidas por Moraes, a saída de Bolsonaro da Papudinha representa vitória importante do movimento conservador. A perícia confirma que a pressão popular através das manifestações nas redes sociais e nas ruas forçou o ministro a recuar parcialmente. Os especialistas revelam que sem a mobilização massiva, Bolsonaro permaneceria preso injustamente por tempo indeterminado. Em contrapartida, a luta não terminou porque a provisoriedade mantém o ex-presidente refém de Moraes. Enquanto isso, o próximo objetivo é converter a domiciliar provisória em liberdade plena e definitiva. Solicitamos urgentemente que acessem o link do WhatsApp fixado no primeiro comentário antes que o YouTube derrube este vídeo. Repito, o conteúdo completo sem censura está no WhatsApp através do link no primeiro comentário. As vagas são limitadas e podem esgotar a qualquer momento. A verdade sobre a decisão ilegal de Moraes precisa circular amplamente. Compartilhem este vídeo imediatamente em todos os grupos porque esta informação é crucial para o futuro do Brasil. A velocidade é essencial, antes que a censura nos silencie. Inscrevam-se urgentemente nas Crônicas do Brasil e ativem todas as notificações para acompanhar os desdobramentos hora a hora. A investigação aponta que a timing da decisão de Moraes coincide exatamente com o fim do ultimato de 48 horas dado por André Mendonça. Os delegados revelam que o prazo para Moraes aceitar a delação premiada ou ser denunciado criminalmente expirava hoje, terça-feira, 24 de março, às 7 horas da manhã. As autoridades confirmam que a concessão da domiciliar a Bolsonaro às 14 horas e 30 minutos foi a resposta indireta de Moraes ao ultimato. A equipe técnica aponta que, ao libertar parcialmente Bolsonaro, o ministro tenta reconquistar simpatia popular para enfraquecer os pedidos de prisão. A análise pericial demonstra que a estratégia é transparente e desesperada, revelando o pânico de Moraes. Como resultado dessa manobra, o ministro acredita que a população ficará satisfeita com a domiciliar e reduzirá a pressão. Diante dessa expectativa equivocada, Moraes subestima sua inteligência do povo brasileiro. Por essa razão, o movimento conservador comemora a saída de Bolsonaro da Papudinha, mas mantém a exigência de liberdade total. Face à provisoriedade ilegal, a luta continua até que o ex-presidente seja completamente libertado. Simultaneamente, os crimes de Moraes expostos pela delação de Vorcaro não serão esquecidos pela manobra oportunista da domiciliar. O material obtido revela que, enquanto Alexandre de Moraes concedia a domiciliar provisória ilegal, tentando salvar a própria pele, a população brasileira continuava sofrendo com o custo de vida disparando. Os investigadores afirmam que os 10 milhões e 800 mil reais que Moraes roubou através do Banco Master poderiam ter subsidiado combustíveis para milhões de trabalhadores. A equipe técnica aponta que apenas o dinheiro desviado por esse único ministro corrupto pagaria a redução de 50 centavos por litro para mais de 5 milhões de brasileiros durante um mês inteiro. A análise pericial demonstra que a corrupção judicial tem impacto direto no bolso de quem acorda cedo, honestamente. Somando-se a isso, Moraes enriquecia com propinas enquanto famílias cortavam a carne do prato. Para dimensionarmos a realidade nacional neste momento, solicitamos que vocês escrevam nos comentários de qual cidade são e quanto está custando a gasolina aí. Queremos documentar o Brasil real enquanto Moraes roubava milhões. Comentem cidade mais preço gasolina. Inscrevam-se nas Crônicas do Brasil. Ativem todas as notificações. Quanto mais comentários, maior será o impacto deste vídeo. Participem massivamente comentando a cidade e o preço do combustível. A comparação entre o roubo dele e o sofrimento nosso precisa viralizar nas redes sociais mostrando a hipocrisia. A documentação obtida comprova que Michele Bolsonaro foi a primeira a chegar na residência em Brasília, aguardando a chegada do marido. A perícia confirma que a primeira-dama em exercício estava visivelmente emocionada, mas também preocupada com as restrições impostas. Os especialistas revelam que Michele declarou publicamente que a família está feliz com a reunião, mas indignada com a provisoriedade arbitrária.
Em contrapartida, filhos de Bolsonaro divulgaram nota conjunta celebrando a saída da Papudinha, mas alertando sobre as condições ilegais. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, intensificou conversas com o governo Trump sobre ampliação das sanções contra Moraes. Diferentemente de comemoração irrestrita, a família mantém postura vigilante, reconhecendo que a luta não terminou. Simultaneamente, advogados de Bolsonaro preparam petição exigindo a conversão da domiciliar provisória em definitiva. Neste ínterim, o argumento central é que provisoriedade não tem previsão legal, sendo, portanto, nula. Por essa razão, juridicamente, só existe domiciliar definitiva ou prisão, sendo modalidades intermediárias invenções ilegais. Face à ilegalidade flagrante, a expectativa é que outro ministro corrija o abuso de Moraes. A investigação aponta que médicos que acompanham o estado de saúde de Bolsonaro emitiram laudos técnicos justificando não apenas a domiciliar, mas a liberdade plena. Os delegados revelam que o ex-presidente apresenta sequelas graves da facada sofrida em 2018, agravadas pelas condições insalubres da Papudinha. As autoridades confirmam que o quadro clínico inclui obstrução intestinal recorrente, problemas renais e comprometimento do sistema imunológico. A equipe técnica aponta que a permanência no cárcere representava risco concreto de morte, segundo os especialistas médicos. A análise pericial demonstra que a concessão da domiciliar não foi benevolência de Moraes, mas obrigação legal ignorada por meses. Como resultado dessa demora criminosa, Bolsonaro sofreu desnecessariamente, colocando a vida em risco. Diferentemente de decisão humanitária, a domiciliar foi concedida quando Moraes não tinha mais como sustentar a prisão. Simultaneamente, o ministro esperou até o último momento possível antes da morte de Bolsonaro na cadeia. Neste ínterim, se o ex-presidente tivesse falecido na Papudinha, Moraes seria responsabilizado internacionalmente por homicídio. Por essa razão, a domiciliar foi calculada para evitar essa responsabilização extrema. Face aos laudos médicos, manutenção de qualquer restrição à liberdade configura tortura continuada. O material obtido revela que organizações internacionais de direitos humanos manifestaram satisfação comedida com a decisão da domiciliar, mas mantém as críticas ao Brasil. Os investigadores afirmam que a Anistia Internacional classificou a medida como passo na direção correta, mas insuficiente. A equipe técnica aponta que Human Rights Watch alertou que a provisoriedade mantém Bolsonaro em situação de vulnerabilidade jurídica inaceitável. A análise pericial demonstra que o Departamento de Estado americano reiterou que a liberdade plena do ex-presidente é condição para a normalização das relações. Somando-se a isso, o governo italiano manifestou que aguarda a decisão definitiva antes de reconsiderar as sanções diplomáticas. Para reforçar a pressão internacional, parlamentares europeus emitiram nota conjunta exigindo o fim completo da perseguição política. Enquanto isso, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA abriu investigação formal sobre violações de direitos humanos no caso Bolsonaro. Diferentemente de encerramento do caso, a comunidade internacional entende a domiciliar provisória como medida paliativa temporária. Simultaneamente, a manutenção de sanções contra Moraes através da Lei Magnitsky está mantida integralmente. Neste ínterim, bloqueio de vistos e congelamento de contas do ministro no exterior continuam vigentes. Por essa razão, a manobra da domiciliar provisória não teve o efeito desejado de amenizar a pressão externa. O material obtido revela que organizações internacionais de direitos humanos manifestaram satisfação comedida com a decisão da domiciliar, mas mantém as críticas ao Brasil. Os investigadores afirmam que a Anistia Internacional classificou a medida como passo na direção correta, mas insuficiente. A equipe técnica aponta que Human Rights Watch alertou que a provisoriedade mantém Bolsonaro em situação de vulnerabilidade jurídica inaceitável. A análise pericial demonstra que o Departamento de Estado americano reiterou que a liberdade plena do ex-presidente é condição para a normalização das relações. Somando-se a isso, o governo italiano manifestou que aguarda a decisão definitiva antes de reconsiderar as sanções diplomáticas. Para reforçar a pressão internacional, parlamentares europeus emitiram nota conjunta exigindo o fim completo da perseguição política. Enquanto isso, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA abriu investigação formal sobre violações de direitos humanos no caso Bolsonaro. Diferentemente de encerramento do caso, a comunidade internacional entende a domiciliar provisória como medida paliativa temporária. Simultaneamente, a manutenção de sanções contra Moraes através da Lei Magnitsky está mantida integralmente. Neste ínterim, bloqueio de vistos e congelamento de contas do ministro no exterior continuam vigentes. Por essa razão, a manobra da domiciliar provisória não teve o efeito desejado de amenizar a pressão externa. A investigação aponta que a Ordem dos Advogados do Brasil emitiu nota técnica classificando a decisão de Moraes como juridicamente insustentável. Os delegados revelam que o parecer assinado por constitucionalistas da entidade afirma categoricamente
que não existe previsão legal para a prisão domiciliar provisória. As autoridades confirmam que a OAB solicitou ao Conselho Nacional de Justiça abertura de procedimento disciplinar contra Moraes por desvio de conduta. A equipe técnica aponta que processo administrativo pode resultar em advertência, suspensão ou até aposentadoria compulsória do magistrado. A análise pericial demonstra que a acumulação de irregularidades cometidas por Moraes ao longo dos anos fortalece possibilidade de punição severa. Como resultado dessa escalada de denúncias, isolamento institucional do ministro atinge níveis inéditos. Diferentemente de proteção corporativa anterior, agora até entidades tradicionalmente moderadas criticam Moraes abertamente. Simultaneamente, conselhos regionais da OAB em todos os estados manifestaram apoio à nota nacional. Neste ínterim, a advocacia brasileira está unida contra os abusos judiciais independentemente de orientação política. Por essa razão, a legitimidade das decisões de Moraes está completamente erodida. Face à rejeição da comunidade jurídica, manutenção do ministro no cargo torna-se insustentável. Diante disso, pressão para renúncia voluntária ou impeachment aumenta diariamente. Simultaneamente, cada nova irregularidade cometida adiciona munição aos processos em andamento. Neste ínterim, cerco institucional fecha-se sobre Moraes sem possibilidade de escape. O material obtido revela que Jair Bolsonaro, ao chegar na residência em Brasília, concedeu breve declaração à imprensa, agradecendo as orações do povo brasileiro. Os investigadores afirmam que o ex-presidente aparentava emagrecimento visível e cansaço extremo após os meses de cárcere injusto. A equipe técnica aponta que Bolsonaro declarou textualmente: "Agradeço a Deus pela oportunidade de reencontrar minha família, mas a luta pela liberdade total continua." A análise pericial demonstra que, apesar do sofrimento vivido, Bolsonaro mantém o espírito combativo e a determinação de retomar a vida política. Somando-se a isso, o ex-presidente sinalizou que pretende retomar as atividades públicas dentro dos limites impostos pela domiciliar. Para agravar a situação de Moraes, Bolsonaro afirmou que perdoa os inimigos, mas não esquecerá os crimes cometidos contra ele. Enquanto isso, a primeira providência tomada foi agendar exames médicos completos para avaliar sequelas da prisão. Diferentemente de revanchismo imediato, Bolsonaro adota postura estratégica aguardando o momento apropriado. Simultaneamente, a articulação política para eleições de 2026 continua através de aliados. Neste ínterim, a popularidade do ex-presidente aumentou durante o período de prisão, transformando-o em mártir político. Por essa razão, pesquisas indicam que Bolsonaro livre ou preso venceria Lula em eventual segundo turno. Face aos números eleitorais, medo do governo petista intensifica-se. Diante disso, a possibilidade de novas perseguições judiciais não pode ser descartada. Simultaneamente, o movimento conservador organiza-se para proteger Bolsonaro de futuras armações. Senhores telespectadores, encerramos esta edição histórica das Crônicas do Brasil nesta terça-feira definitiva para o futuro da República. Vamos ouvir agora aqui, família, o Flávio Bolsonaro, o que ele tem a dizer sobre isso tudo aí. Vamos ouvir. Boa tarde a todos aí no estúdio, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na CNN. Olha, é uma decisão que nós já vínhamos batalhando há algum tempo, que é o mínimo que nós esperamos que prevaleça para o presidente Bolsonaro, a lei seja cumprida para ele, seja pela sua idade, pelo seu quadro de saúde, a nossa preocupação de ele permanecer sozinho onde ele estava, ali no 19º Batalhão, efeitos colaterais do remédio que ele toma para conter, ou tentar conter o refluxo forte que ele tem. Isso ocasiona um desequilíbrio que pode vir a causar um acidente, como já aconteceu. E a nossa preocupação sempre foi essa, ele ficar ali naquele local sozinho por grande parte do dia, o seu quadro de saúde se agravando. Então, pelo menos é um primeiro passo para que a gente comece a fazer justiça com o presidente Bolsonaro, ele estando na casa dele, com acompanhamento permanente da família, de algum profissional da área da saúde, porque eu insisto sempre, não pode começar um bate-papo como esse sem lembrar que ele jamais deveria estar numa situação como essa, foi julgado por pessoas que não deveriam julgá-lo, por seus inimigos, tudo o que aconteceu durante esse processo, a falta de devido processo legal, a falta de ampla defesa, a falta de imparcialidade, enfim, todos esses temas que nós sempre defendemos e que esperamos aí que com um futuro muito próximo possamos fazer justiça não só ao presidente Bolsonaro, mas todos esses perseguidos políticos. Senador Yuri Pita falando aqui de São Paulo, daqui a pouco Pedro Venceslau e Matheus Teixeira também fazem perguntas ao senhor. Recentemente, ou algum
um pouco menos de tempo do que os demais advogados que fazem parte da defesa do ex-presidente, o senhor também foi arrolado como um dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse sentido, faço duas perguntas em uma. Qual a análise que o senhor, do ponto de vista de advogado do ex-presidente, faz da lista de exigências que foram colocadas pelo ministro Alexandre de Moraes para o cumprimento dessa decisão de prisão domiciliar temporária? E ele faz menção direta ao senhor como filho, que tem que seguir aqueles horários de visitas que já eram seguidos no sistema prisional. No seu caso em específico, como que o senhor vai adotar essas medidas para poder visitar o seu pai? Como filho ou como advogado? Isso permite ao senhor ter um pouco mais de acesso, por exemplo, do que os seus irmãos, que também têm esse direito assegurado? Yuri, essa decisão eu classifico ela como exótica. Mais uma vez, inovações acontecem que não estão na legislação. Então, o primeiro ponto, essa domiciliar humanitária temporária, isso não existe. Eu não consigo compreender onde há coerência nisso, porque se ele está recebendo esse direito de ter uma domiciliar humanitária, exatamente pelo fato de a saúde dele ter se agravado, inclusive a sua vida estar em risco, aonde ele está, onde ele estava, né, no 19º Batalhão, por mais que ele tenha um tratamento digno ali, como é que funciona? Ele vai para casa, se o quadro de saúde dele melhorar, ele volta para o mesmo local onde a saúde dele estava piorando. Então, assim, eu não consegui compreender de verdade qual foi a lógica desse período de 90 dias que ele coloca para vigência dessa domiciliar humanitária. E uma outra coisa que também todo mundo está ainda tentando entender, uma decisão até um pouco confusa, como é que, para os advogados poderem visitar o presidente Bolsonaro, ele restringe ainda mais, ele coloca lá que é possível apenas 30 minutos, naqueles dias em que há disponibilidade numa grade que existe no sistema penitenciário aqui do Distrito Federal. Os advogados têm que entrar no sistema, ver se há disponibilidade de vaga para visita ao seu cliente, lá no 19º Batalhão, portanto, de segunda a sábado, em determinados horários em que os advogados do presidente Bolsonaro concorriam com os advogados de outros cerca de 50 apenados que também cumprem pena lá no 19º Batalhão aqui em Brasília, sendo que se o presidente Bolsonaro está numa domiciliar, obviamente ele não está concorrendo nessa grade de disputa de advogados para visitarem os seus clientes. Portanto, no meu ponto de vista, deveria ser um acesso como era antes de eu ingressar como advogado nos autos. Os advogados tinham livre acesso a qualquer momento ao presidente Bolsonaro, enfim, para dar as orientações, ouvir as opiniões, tomar as decisões estratégicas, executar ali algumas peças, colocar em prática, protocolar algumas peças. Então, também não entendi essa parte de restringir os advogados a determinados horários, tendo que agendar, inclusive, nesse sistema do 19º Batalhão para visitas de advogados no 19º Batalhão. Então, assim, Yuri, com toda a franqueza, os critérios estão completamente ali sem amparo em precedentes ou na própria legislação. Então, são coisas que certamente a gente vai ter que agora, na defesa, discutir como é que a gente esclarece esses temas. Senador, agora eu vou convidar o Pedro Venceslau para fazer uma pergunta para o senhor. Pedro. Senador, a decisão do Alexandre de Moraes proíbe que o ex-presidente receba visitas de aliados, só familiares, durante 90 dias, pelo menos até junho. Aí eu pergunto, deu tempo de resolver todas as pendências e as divergências internas do partido? Ficou muita agenda de fora, muito aliado deixou de ser recebido, e a interlocução agora fica mais do que nunca centrada em você? Pedro, na prática isso pode acabar acontecendo, só que é mais um ponto da decisão que precisa ser esclarecido. Qual é o fundamento, qual a lógica para isso? Ainda coloca na sentença algo, eu não li a sentença inteira, eu li apenas ali mais a parte final, Pedro, mas ele dá a entender que é por uma questão de higienização do ambiente, que quanto menos pessoas circularem ou visitarem o presidente Bolsonaro, a saúde dele vai estar mais preservada, o que não tem absolutamente nada a ver com o caso concreto dos problemas de saúde que o presidente Bolsonaro tem. Então, assim, infelizmente, isso precisa ser dito e reconhecido de público. Claramente há um viés político nessa decisão para dificultar, pelo menos, as conversas, as articulações políticas. Nós estamos na iminência das eleições
em outubro, onde essa janela de 5 de abril é um primeiro marco temporal, Pedro, muito importante para tomadas de decisões, porque a partir dessa data não pode mais haver troca de partido. Quem está num cargo em função do executivo precisa se desincompatibilizar se pretender concorrer a algum outro cargo que não seja a reeleição. Então você vê que esse processo do início até o dia de hoje, infelizmente parece que vai continuar até o encerramento dele, ele é invado de questões políticas, de mais uma vez tentar dificultar uma articulação por parte do campo da direita, o que é lamentável. Não é um processo judicial, não deveria ser tocado assim, decisões não deveriam ser tomadas com base em aspectos políticos, mas é o que vem acontecendo com o presidente Bolsonaro desde sempre. Agora é o Matheus Teixeira quem faz uma pergunta para o senador Flávio Bolsonaro. Matheus. Boa tarde, senador. Muito obrigado pela disponibilidade. Desculpa mudar um pouco de assunto, mas é difícil no atual cenário político não falar de Banco Master. A gente sabe que da esquerda à direita, centro, Supremo, tem muita gente aí envolvida, mencionada nesse caso, mas isso cresceu principalmente na gestão de Campos Neto, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem o chefe da Casa Civil do Bolsonaro, Ciro Nogueira, mencionado, e o próprio Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas receberam 5 milhões do cunhado Fabiano Zettel. Qual será a estratégia? Como o senhor vê isso? Como convencer o eleitorado de que vocês não têm absolutamente nada a ver com esse escândalo? Olha, para começar, a gente tem que combater essa narrativa falsa, tentando vincular Bolsonaro à direita ao caso do Banco Master, que não tem absolutamente nada a ver. Várias pessoas fazem doações para a campanha, o que o compliance naqueles momentos fazia, ver se a pessoa não tinha nenhum precedente, não antecedente criminal, ou algo que pudesse trazer alguma consequência eleitoral negativa para a campanha do presidente Bolsonaro. Então, várias pessoas doaram, como essa pessoa também fez a doação, sem nenhuma vinculação, sem nenhuma contrapartida, sem nenhum contato pessoal, inclusive. E o que nós temos visto, na verdade, são as agendas que foram feitas com o presidente Lula, que não foram públicas, vieram a público apenas depois, por várias oportunidades, inclusive com a presença do presidente do Banco Central, o Galípolo, razão pela qual eu fiz um aditamento a uma CPI, que eu assinei aqui a CPI do Banco Master, pedindo que fosse ampliado o escopo dessa comissão exatamente para que viesse o Galípolo, para que viesse também o Haddad, para que viesse o Augusto Lima, que é o empresário lá da Bahia, que originou, na verdade, o início dessa alavancagem do Banco Central, que precisa trazer esclarecimentos. Coloquei ali nesse ofício de aditamento também o Rui Costa, que é mais uma pessoa que tinha um trânsito ali e fazia o seu lobby para tentar beneficiar de alguma forma o Banco Master. Então, essa conta do Banco Master está longe de chegar perto da direita, e a gente defende isso. Assino CPI, assino impeachment de ministro, assino qualquer coisa que precise ser investigada, e para que as coisas se esclareçam. Então, da nossa parte, preocupação zero com relação a isso, e aqueles que são culpados que respondam pelos seus crimes. Família, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, né? Deixa o like aí, compartilha. Tamo junto. Fechado com Trump, Flávio Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro. Valeu.